Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala novamente é a irmã Rose. Eu sou da Regional 8 de Vila Perus e nessa semana nós vamos estar discorrendo sobre a lição de número 2 do livro de Josué, da data de 12 de abril de 2020, cujo o título é O Chamado de um Líder. A leitura bíblica, o texto bíblico dessa semana encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 34, e nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem. Mas a obra de Deus continua, irmãos. Nesta lição nós veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria o seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir o seu servo Moisés. Que tarefa difícil, hein? Já pensou, irmãos? Uma pessoa chamada Josué, comissionado por Deus para substituir Moisés, um líder querido, um homem com muita inspiração e intimidade com Deus, mas a hora dele havia chegado. A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade, do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, para te dizer: você conhece o seu chamado? Você sabe para que Deus te comissionou, te capacitou? Você tem sido fiel no cumprimento do seu chamado? Você está desanimado devido à circunstância? Não fique. Deus é comigo e Ele é contigo, e essa palavra nesse momento vai falar profundamente ao teu coração. O número 1 do tópico vai falar sobre um novo tempo dessa lição. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sobre o sol causticante e aquecer e iluminar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim.
descortina-se a chegada de um novo tempo de conquistas. E o Senhor Deus, com tudo isso que está acontecendo, irmão, Ele não mudou. Ele também tem um novo tempo de conquistas para nós e na vida de alguns de nós. Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir Moisés e que agora recebe uma ordem: dispara. O que é uma ordem dispara, irmã Rosa? É uma ordem desigual, uma ordem dessemelhante. Para Moisés, Deus havia dado uma ordem. Para Josué, ele deu outra. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra, lembrando do que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Ele conta contigo, hein? Olha, Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Você que está me ouvindo aqui, não tenha pressa. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, crendo, meditando nessa palavra, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha pressa. Aguarde o tempo de Deus na tua vida. Tenha iniciativa. Olha lá. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e o seu povo seguir adiante. Porque para alguns Deus manda aguardar, mas para outros Deus manda avançar. Talvez você hoje seja essa pessoa que Deus está falando contigo. Avance, ergue a cabeça, não olhe para trás, não entrega. Não é hora de recuar, avançar. Porque Deus já te escolheu para ajudar na obra dele a levar um povo a Canaã, sim, mas a celestial. Então aqui nós já encerramos a nossa primeira parte da lição, que falamos sobre um tempo novo, assuma a liderança e tenha iniciativa. E aqui o nosso comentarista diz: por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, ele deve ser colhido. Não tenha medo. Se por um acaso você conhece alguém que já estava pronto, maduro, e Deus o recolheu, talvez você já recebeu um convite. Não recuse ele, irmão. Não sei se você está orando. Seja prudente, educado. Respeite sempre a liderança da igreja, continuando crendo que Deus é contigo e no momento certo a vitória vai chegar. Mas Deus quer de mim e de você uma iniciativa. Não é para ficar parado, é para obedecer o chamado e aceitar a ordem. Amém? Tópico de número 2, vai falar sobre conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Olha como isso é sério, irmão. Deus ordena a Josué a conduzir todo esse povo. Alguém bem diferente do que disseram acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém. A não ser o próprio Josué e Calebe na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e, por isso, determinou que ninguém ficasse fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente, no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã,
temerosas, negligentes, mas mesmo assim, eles deveriam possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento, como está no Salmo 139, do 1 ao 4 e o versículo 16 também. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal essa circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que, mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos e perfeitos, como era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, que habitualmente são críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Irmãos, nós temos que ter respeito e não devemos olhar ninguém pela aparência. De repente, se no nosso meio sempre vão haver pessoas mais inteligentes, mais ousadas, mais capacitadas, mas fato é que você também e eu temos a nossa importância diante dos olhos do Senhor. E quem nos chama, nos escolhe, nos encoraja, é o Senhor. É Ele quem nos capacita. Portanto, não vamos temer as circunstâncias e não vamos ter medo de quem sabe mais ou menos. Fato é esse, que é o nosso Deus quem nos chama e nos capacita. Nunca esqueça disso. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante, irmãos, como há pessoas que por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo também nos dá um exemplo muito interessante. Acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. É de suma importância, irmãos, nós respeitarmos e valorizarmos as pessoas que já nos antecederam, porque assim Deus permitiu e quis, e eles também fizeram história e deixaram o seu legado. Acima de tudo, é necessário que haja respeito, fidelidade e verdade em nós. Amém? No número 3 vai falar sobre viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, diz 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe. Primeiro ponto, seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Segundo ponto, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Moisés, a Josué, a meditar no livro santo diuturnamente,
porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivavam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. E nós vamos ver aqui, estamos aprendendo que Deus nos orienta, Ele nos ensina o que é necessário para ser feito. Antes de mais nada, sempre meditando nas ordens de Deus através de sua palavra. E o nosso comentarista aqui tem mais uma pergunta. Deus disse que todo homem é como a erva e a sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenham curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor. Sempre lembrarmos e respeitarmos aqueles que já nos antecederam. O último tópico vai falar sobre o reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal. Como se vê na tentação de Jesus no deserto, segundo está escrito em Mateus 4. Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus faz sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. Josué, descansa. Ser tão somente temente, obediente, prudente, não deixa apartar de você as palavras do livro dessa lei, deixa que do teu ministério, na tua frente vou eu. Eu sou Deus, eu tenho tudo escrito, tudo feito, tudo programado e eu te encorajo. E comigo e contigo nessa hora não é diferente não. Jesus está nos encorajando, irmão, não perca a tua fé. Então aqui nós vamos ver, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, entre outras palavras, dá o teu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. É necessário a gente tomar cuidado, irmãos, com as distrações. As distrações nos levam a rumos diferentes e aí a gente sai fora do foco de Deus, o inimigo entra e começa a trabalhar no nosso território. Nós precisamos estar atentos e ficar sempre apercebidos. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Agora nós vamos ver 3 promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar 3, irmãos. Prosperidade. Pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E está em Josué capítulo 1, versículo 3. A derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Está em Josué, versículo 5, a parte A. Presença de Deus, não te deixarei nem te desampararei. Josué 1, 5, a parte B. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas com um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem ao Senhor. Nosso comentarista agora no 3º tópico, ele faz mais uma pergunta. Reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso, na medida em que, sendo o homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir sua vaidade e arrogância?
Quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem ajuda divina nada de bom acontecerá. Assim não há espaço para a vaidade e a arrogância no coração de quem foi escolhido. Deus chama Josué, encoraja Josué, capacita Josué, sempre tem uma palavra de ânimo, de encorajamento a Josué, e comigo e contigo não é diferente. Aqui nós chegamos ao final de mais uma lição, que está falando sobre o chamado de Josué, um chamado importante, igual o seu, igual o meu, chamado de um líder. Eu queria dizer para você o seguinte: não se apavore. As coisas acontecem no seu devido tempo, Deus vai capacitando a cada um de uma forma, de uma maneira. Nunca se preocupe em querer algo que não te pertence, não tenha inveja de nada e nem de ninguém. Você também tem o seu valor e foi capacitado por Deus para tal. É tão somente você continuar sendo fiel a Deus, continuar honrando a sua liderança e no momento certo Deus, que sonda mente e coração para dar a cada um segundo as suas obras, vai te levantar, Ele vai te exaltar, Ele vai te capacitar e vai colocar você aonde Ele te prometeu. Não se preocupe, irmão. Deus é quem vai na frente do líder. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com essa pandemia. Muito adverso. Estamos tendo muitas perdas. Estamos vendo pessoas desesperadas. Mas eu e você, irmãos, nós temos que continuar acreditando que Deus é conosco e no momento certo Ele vai agir no meu ministério e no teu. Ele está trabalhando a nosso favor. Ele tem nos guardado e nos capacitado. E vai nos encher da sua presença, porque a conquista minha e tua não é essa terra na forma humana, na terra na forma natural de se dizer. Mas eu e você não podemos recuar agora, porque nós estamos indo para tomar posse de uma promessa assim, da terra chamada Canaã Celestial. E para isso, irmãos, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter força. Jovem, você é forte. Continue acreditando que foi Deus que te chamou, que te escolheu e te capacitou. Você tem valor para Deus. Deus conta com você, não recua. Agora não é hora de você recuar. Ei, Deus te chama. Venha para perto e coloque a mão na massa. Os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos. Deus conta contigo, conta comigo. E acima de tudo, sejamos fiéis a Deus, porque a Canaã Celestial nos aguarda. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez nós estarmos juntos aqui, para juntos aprendermos sobre a tua divina, poderosa e santa palavra. Eu quero te louvar e te bendizer por tudo quanto o Senhor é. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor abençoe todas as vidas que estão participando, aquelas que ainda vão participar, que o Senhor guarde, livre, ampare, alegre o coração, dê sabedoria e nos fortaleça cada dia mais nos teus caminhos. Esse é o desejo e o pedido do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima aula de número 3. Que Deus nos abençoe.